Hoje nós vamos falar do significado do número 18. Algumas pessoas aqui no canal me pediram para falar sobre esse tema. E a princípio, quando você vai fazer a pesquisa nas escrituras, as primeiras vezes que esse número aparece é num contexto negativo e ele está envolvido com briga e com batalha. Mas não desanime, tem outros significados também. Quando você vê o número 18, sonha com o número 18, essa repetição está te perseguindo, como é que você vai fazer? Você vai analisar as passagens onde esse número está inserido nas escrituras e você vai analisar essas passagens com a realidade do que você está vivendo. Assim, dentro desse contexto, você vai identificar qual o significado do número 18 Deus está usando para falar contigo, para fazer relação com a sua vida. E como esse número tem vários contextos negativos, se você entender que está sendo um contexto que Deus está te mostrando esse número num contexto negativo, eu não quero que você desanime. Porque o que Deus está fazendo é te mostrando o que está acontecendo para que você possa reverter uma situação. Então vem comigo que a gente vai falar do significado do número 18. Mas antes disso eu te convido a se inscrever no canal, acionar o sininho das notificações, deixar o seu like ou o seu dislike. E caso tenha uma dúvida, faça um comentário. A primeira vez que esse número aparece nas escrituras está em Juízes 3,14. A palavra diz assim: os filhos de Israel foram dominados e serviram a Eglon, rei de Moabe, durante 18 anos. Dentro desse contexto, o número 18 está apontando para ser dominado e para servidão. Na sequência, ainda dentro do livro de Juízes e ainda dentro desse contexto de batalha, na passagem do capítulo 10, versículos 7 e 8, fala o seguinte: a ira do Senhor se acendeu contra os israelitas e por isso ele os entregou nas mãos dos filisteus e dos amonitas, que naquele ano os venceram e humilharam. Durante 18 anos oprimiram impiedosamente todos os filhos de Israel do lado leste do Jordão, em Gileade, terra dos amorreus. Então, durante 18 anos, oprimiram. Aqui está mais o significado do número 18, opressão. Vem comigo agora para o livro de Juízes, no capítulo 20, versículo 43 e 44. Eles cercaram os soldados de Benjamim, perseguiram-nos sem tréguas, e os aniquilaram até perto de Gibeá, no lado leste do nascente do sol. 18.000 dos melhores soldados benjamitas tombaram mortos. Esse contexto aqui vai estar falando de ser aniquilado, de perder a batalha e de morte. Segundo Samuel 8,13, também vai envolver essa palavra morte, mas no sentido de morte, de derrotar o inimigo. A passagem diz assim: Davi viu sua fama crescer muito e entre todos os povos ao retornar da batalha, em que matou 18.000 homens de Edom no Vale do Sal. O número 18 também indica culpa. Isso está lá em Lucas 13,4. Ou pensais vós que daquelas 18 pessoas sobre as quais desabou a torre de Siloé e as matou, eram mais culpadas que todos os habitantes de Jerusalém? Lucas 13, no versículo 11, está falando sobre espírito de enfermidade, mas eu quero ler contigo 10 e 11. Aconteceu em certo sábado que quando Jesus estava ensinando numa dessas sinagogas, que se aproximou uma mulher possuída há 18 anos por um espírito de enfermidade que a mantinha doente. Dentro desse mesmo contexto, ainda dentro dessa história, no versículo 16, Jesus cura essa mulher. Então, dentro desse contexto, o 18 vai estar mostrando que Jesus cura não só da enfermidade, mas da escravidão causada pelo maligno. A passagem diz assim: sendo assim, por qual motivo não se deveria libertar em dia de sábado esta mulher, uma filha de Abraão, a quem Satanás escravizava por 18 anos? Outro significado muito importante que você deve considerar dentro desse número 18 é vida abundante em Deus. Isso por quê? Porque o número 1 fala do Deus único, do Deus poderoso. O número 8, ele fala de reinício e fala de circuncisão. Circuncisão está falando o quê? Ser separado para Deus. Então, se a sua separação for para esse Deus único, a consequência disso é uma vida abundante. Vamos então para o resumo do número 18 para você fixar quais os seus significados? Mas eu quero te lembrar que só os significados em si não são suficientes. Você precisa entender e ler nas escrituras o contexto onde eles estão sendo citados e fazer a comparação com a sua vida. Só assim você vai entender a similaridade e qual dessas passagens ou qual desses significados Deus está usando com relação à sua vida. Porque a mensagem de Deus é algo pessoal para nós. E a escritura, a base da nossa interpretação. Mas assim, o número 18 fala de ser dominado, servidão, fala de opressão, fala de perder a batalha, morte, derrotar o inimigo ou a morte do inimigo, fala de culpa, espírito de enfermidade,
ser liberto por Jesus da enfermidade maligna, ser liberto da escravidão. E por último, o número 18 fala de vida abundante. Mas você sonhou? Sonhou com o número 18? Sonhou? E daí?